Sejam muito bem-vindos! Eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui, ó, juntinho, coladinho com vocês. Então, gente, ó, vou até soltar aqui, bate palmas, chama essa coragem, porque eu quero vocês aqui, ó, participando, viu? Porque sem vocês isso aqui não tem graça. E olha o tema da nossa aula de hoje, ideias de fração. Estão lembrados, né? E aí, se não estão lembrados, vão lembrar daqui a pouco. Porque juntinho comigo está aqui ela, a nossa querida professora Eli. Seja muito bem-vinda, professora Eli. Olá, professora Márcia, obrigada. Estou aqui conectada com nossos estudantes. E a Yasmin, ela escreveu algo aqui que eu gostei muito, Yasmin. Vou compartilhar aqui com a professora Márcia. Eu estou estudando de manhã, comecei ontem, mas fiquei com saudade de vocês. Amanhã eu vou. Vai para a aula, Yasmin. Eita, Yasmin, pois a gente vai ter muita saudade se você não ficar Fica aqui na participando ao reprise. vivo com a gente. Mas tem a reprise, a gente vai sentir sua falta também no ao vivo, mas você vai para a aula e depois nos acompanha lá na reprise. É isso aí. E nós temos também a nossa querida intérprete de Libras fazendo essa inclusão aqui juntinho com a gente. Então, pessoal, tá faltando o quê? Não tá faltando mais nada, só tá faltando a participação de vocês. Vamos embora? Vamos revisar aqui, né, um pouquinho o nosso conceito de fração. Então, fração, o que é fração, minha gente? Olha lá, estão lembrados? Fração, uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, nós temos aqui um número que representa um pedaço de uma coisa que era inteira e a gente partiu. Porém, cuidado para não esquecer. Na fração, na divisão, nós precisamos partir esses pedaços em partes iguais. E toda vez, por exemplo, aqui eu trouxe um círculo e esse círculo ele está inteiro. Ele estava inteiro, né? Aqui, ó, eu tenho um círculo inteiro, certo? Meu círculo está inteiro e a partir do momento que eu vou parti-lo, seja em duas ou mais partes, vocês observam que esses dois pedaços, eles estão do mesmo tamanho. Na fração é assim, quando eu vou dividir um inteiro, quando eu vou dividir uma coisa que estava inteira, eu preciso dividi-la em partes iguais. Nesse caso, eu dividi em duas partes. E cada parte este número está representando aqui uma fração, que é exatamente um número como estes que vocês estão olhando na tela. Eu tenho aqui, ó, uma figura, esta figura que lembra uma estrela, né? É uma estrela, ela está dividida em 5 partes iguais. E aí vocês lembram que o denominador na fração indica a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. E aqui eu pintei 4 dessas partes, ou seja, 4 das 5, e esse 4 aparece no numerador. Então, este número, com este formato, um número em cima, o tracinho e o número embaixo, ele se chama número fracionário e ele indica que algo que era inteiro foi dividido. E eu peguei algumas partes para mim. Do mesmo jeito, eu tenho aqui, ó, na laranja, que foi dividido em 8 partes, o denominador está me indicando isso, esse número que fica embaixo. E o 7 está indicando ainda os pedaços que eu ainda tenho aqui da laranja. E na pizza, igualmente, eu estou retirando um pedaço, uma fatia,
das 8 que tinha a minha pizza. Então, esse número, a fração, ela significa isso, que eu tinha um inteiro, é a representação de um número que está me indicando que aquele inteiro foi dividido em partes e eu peguei alguma parte para mim. Compreendido isso? Estão relembrando isso? E agora vamos lá, seguindo. Agora é com vocês, tá bom? É a participação com vocês. Eu trouxe aqui uma situação problema e vocês vão resolver por partes. Tem aí a primeira parte, que eu estou mostrando a representação da figura, né, da fração. Tem a segunda parte, que nós temos os números representando a fração. E tem a terceira parte, representando a leitura da fração. Então, vamos lá. Eu trouxe o problema que está aí, que eu vou ler para vocês e vocês vão me dizer qual é a resposta correta de cada parte. Tá bom assim? Então, vamos embora trabalhar? Olha a situação, o problema. Diz o seguinte: Maria fez um bolo e levou metade para seus colegas. Qual a fração que representa o bolo que sobrou? Olha lá. Maria fez um bolo e levou a metade. Aí vocês estão vendo a primeira parte. A primeira parte eu tenho um círculo e nesse círculo está dividido em duas partes e eu pintei uma. O 2, eu tenho um círculo que está dividido em 4 partes e eu pintei uma. E o terceiro é um círculo que está dividido em 3 partes e eu pintei 2. Aí eu pergunto, nessa primeira parte aqui, qual é a figura que pode representar esta situação problema de Maria? É a 1, é a 2 ou é a 3? A figura 1, a 2 ou a 3? Dizendo que ela levou a metade para seus colegas. A Yasmin já disse aqui que é o número 1. O número 1, vamos conferir, Yasmin, se é realmente esse círculo que está pintado. Ah, olha só o círculo dividido em 2 partes e eu peguei uma. Então, a metade, essa figura está representando justamente a metade do bolo que a Maria levou. Aí, agora vamos para a segunda parte, que são a representação numérica do número fracionário. Então, olha só, o número 1 eu tenho 1 em cima e o 3 embaixo. Eu não vou ler, depois eu leio. Eu não vou ler porque senão eu vou dar a resposta. O número 1 é o número 1 em cima e o 3 embaixo. A segunda resposta é o número 1 em cima e o 2 embaixo. E a terceira resposta é o número 2 em cima e o 3 embaixo. E aí, minha gente, qual é a representação numérica desta fração que está me dizendo que é a metade? É o 1, é o 2 ou é o 3? O que é que vocês me dizem? A Ana colocou aqui o 2. O 2? Vamos ver se essa representação que está o número 1 em cima e o 2 embaixo significa a metade. Olha lá, corretíssimo, número 2. E agora, minha gente, como é que eu faço a leitura dessa fração? É 1/2, a resposta 1? A resposta 2 é 1/3? Ou a resposta 3, que é 2/3? Qual é a resposta correta para esta fração que vocês já me deram essas duas respostas? A 1, a 2 ou a 3? A Ana aqui colocou 1. O 1, vamos ver se é 1/2. Confere aí a resposta para mim, minha gente. Eita, que vocês mais uma vez arrasando, acertando tudo, né? Então, olha só, aí eu tenho a representação da figura, o círculo dividido em 2 partes e eu pintei uma parte só, que foi a metade do bolo. A representação
1 em cima e o 2 embaixo, olha lá, o 2 embaixo, significa que eu dividi o meu inteiro em 2 partes e peguei uma. Então, e a leitura dessa fração é 1/2. O 2 embaixo sempre significa metade, 1/2. Compreendido, né? Até porque vocês acertaram todas! Muito bem para vocês, parabéns! Então vamos continuando. Aqui eu trouxe aí, ó, pra gente praticar outro tipo de fração, outro tipo de situação fracionária, de situação problema, que a gente também precisa aprender ou relembrar a resolução. Então vamos embora? Olha o que está acontecendo aqui nessa situação problema. Diz o seguinte: Rita fez 12 beijinhos e deu 1/3 para sua amiga Vilma. Quantos... Eita, eu botei beijinho em cima, botei brigadeiro embaixo, mas são beijinhos. Quantos beijinhos Vilma recebeu? Olha só, a Rita fez quantos beijinhos? 12 beijinhos. Eu vou representar aqui na mesa os 12 beijinhos. Eu não tenho beijinho de verdade, mas eu vou representar aqui com tampinhas, tá bom assim? Então aqui, ó, na minha mesa eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então aqui eu separei 12 tampinhas para representar a quantidade de beijinhos que a Rita fez. Eu já dei a dica para vocês que toda vez que tiver uma situação, problema de quantidade, aí a gente precisa olhar a fração que está me dando a dica. E eu preciso olhar na fração para o denominador. O denominador é esse número que fica na parte de baixo da minha fração, que no caso é o 3. Aí você pode me perguntar, mas por que, professora Márcia? O 3 ali embaixo, no denominador, ele está me dizendo que o inteiro foi dividido em 3 partes. E é isso que eu vou fazer aqui com as tampinhas. Eu preciso dividir esta quantidade de 12 tampas, ou representando os beijinhos que a Rita fez, em 3 partes. Porém, você precisa lembrar que a divisão na fração são iguais. Todas as partes precisam ter a mesma quantidade. Para ajudar a gente a resolver isso, eu vou pegar aqui, ó, o meu disco de fração, que eu já mostrei aqui, ó, ele está dividido em 3 partes. Eu não tenho que dividir essa quantidade em 3 partes? Pronto. E aí, ó, eu vou dividir igualmente essas tampinhas nas 3 partes. Será que você já sabe quantas tampinhas vai ficar em cada parte dessa? Se souber, vai dizendo aí para a professora Eli, enquanto eu coloco aqui, tá bom? Então, ó, eu acho que eu vou colocar 2 em cada pedaço. As meninas lá, as meninas, a Yasmin e a Ana, que são as nossas garotas, estão aqui super participativas. Elas tinham escrito o número 3, na questão aí dos beijinhos da Rita. Foi, olha só, eu já dividi 2, né, e sobrou, então eu tenho que colocar mais, né? As meninas disseram 3, vou colocar mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. E as 3 partes estão com 3. Mas o que aconteceu, gente? Ainda sobrou e dá para eu dividir ainda de forma igual, não é? Então, olha só, eu vou botar mais um, então ficou 4 aqui nessa parte, ficou também 4 aqui nesta parte. A Ana já respondeu 4. E ficou aqui também, ó, 4 nessa parte. Então, eu dividi aí igualmente. Cada parte ficou com 4 beijinhos, né? Porque a gente está aí representando os beijinhos. Porém, ela disse que a Rita deu para a sua amiga 1/3. E aí, minha gente, 1/3 dessa fração são quantos beijinhos que tem aqui num pedaço dessa fração? São quantos? 4. A Yasmin e a Ana, elas colocaram aqui 4, pois começaram a observar
de forma prática, né, a divisão, que fica muito mais fácil. Pois é, então aí já que vocês compreenderam, vamos fazer agora na tela. Olha só, os beijinhos e agora eu fiz a divisão, vou na fração 1/3, o inteiro está dividido em quantas partes? Em 3 partes, porque nós já vimos. E aqui, ó, o 3 mostrando que eu vou dividir essa quantidade em 3 partes e eu fiz essa divisão. Estão vendo? E deu a mesma coisa como eu mostrei ali no exemplo para vocês. E agora, ó, 1/3 é justamente 1/3 de 12 beijinhos. Foram esses 4 beijinhos, que foi exatamente a quantidade que a Rita deu para sua amiga. E aí, minha gente, professora Eli, vamos nos despedindo dos nossos estudantes, professora? Vamos sim, e com a Yasmin dizendo aqui, professora, é tanto beijinho que deu vontade de comer. Pois é, Yasmin, você é das minhas, você gosta de comer igual a mim, né? Então, gente, para não deixar vocês aí de graça, printa essa tela, que é uma atividade. Você vai ler uma situação, problema e representar o resultado da fração com desenhos, numericamente e por extenso, como a gente fez. Então, a situação, problema está aí. Vocês vão ler e vão representar como a gente fez lá no início da nossa aula. Tá bom assim, minha gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, minha gente!